Bom dia, tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo. Prontos para mais uma reflexão no nosso canal Meditar. Se você é novo por aqui, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar um comentário e compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais, nos seus contatos, para que ela alcance o maior número de pessoas possível e para a gente crescer no nosso canal. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho de um assunto que está repercutindo aí na mídia mundial. Hoje completa uma semana do assassinato de Charlie Kirk, um ativista cristão, conservador, de direita. Nossa, só aí eu já dei qualidades para o inferno inteiro se levantar. Mas eu quero falar um pouquinho desse acontecimento. Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero abordar algumas coisas que a imprensa, a mídia acaba não falando, mas a partir de uma ótica cristã, uma ótica bíblica, de tudo isso que aconteceu, a gente quer falar um pouco aqui. O Charlie Kirk era um ativista, um jovem de acho que 31 anos, que pregava a verdade e os princípios da palavra de Deus nas faculdades de uma maneira muito respeitosa, clara, aberta, transparente. E claro que se colocando dessa forma, ele cria inimigos, né? As narrativas opostas se levantam contra isso. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi a repercussão negativa do que a gente assistiu nos dias que aconteceram depois daquilo. A maneira como pessoas sem escrúpulos colocam as suas ideias e opiniões comemorando a morte de uma pessoa, porque ela não tinha um discurso que batia com aquilo que elas creem, e elas destilaram ódio nas suas redes, e eu vi coisas assim que é difícil de acreditar como o ser humano chega tão profundo na sua maldade, sabe, exteriorizando a sua essência podre, nojenta. E isso me chamou muita atenção. A internet tem dado muita voz para esse tipo de gente. As leis têm favorecido esse discurso de ódio, né? Eles dizem que quem tinha discurso de ódio era o Charlie Kirk. Balela. Isso aí é papo para boi dormir, né? Mas aqueles que se dizem defensores do amor, da democracia, são essas pessoas que vêm a público destilando seu ódio, porque elas não conseguem lidar com o contraditório, com a oposição. E aí, dessa forma, elas manifestam a sua essência. A verdade é que o que matou o Charlie Kirk não foi somente suas posições políticas, aquilo que ele cria como verdade, mas foi o nome de Jesus Cristo. Quando esse nome está dentro de uma discussão, o inferno inteiro se levanta. E aquilo que ele pregava eram princípios cristãos, por isso que ele incomodava tanto. E sendo princípios cristãos, eu quero me ater hoje na palavra de Deus, naquilo que diz a Bíblia. Não quero ficar aqui elucubrando o que esse ou aquele pensa, não, mas a palavra de Deus. Charlie Kirk foi morto pelos princípios da palavra de Deus. E uma verdade que a gente encontra no livro de 2 Coríntios, lá no capítulo 13, no verso 8, Paulo diz uma máxima
que ela vale pela eternidade e vale para os nossos dias hoje, quando ele diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade sempre vai prevalecer. Sabe, o tiro que matou o Charlie, ele tentou calar a verdade. Mas é interessante ver e entender como o efeito foi exatamente ao contrário. O que aquele assassino fez, tentando calar a verdade, promoveu uma testificação da própria verdade. Eu vou explicar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Será que nós estamos neles? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha se esse texto não descreve Tyler Robinson, o assassino de Charlie Kirk. Aquilo que ele queria combater foi reforçado pela atitude dele e deu voz à palavra. Nós não precisávamos da confirmação que você nos deu, Tyler, mas o mundo sim. Eu não precisava de que isso acontecesse para saber que a verdade estava com Charlie. Mas você deu crédito à palavra quando ela testifica contra você, dizendo a verdade a respeito de gente do seu tipo. Ela já descreveu isso há mais de 2000 anos, que nos últimos dias os homens seriam assassinos, cruéis. Essa descrição é você todinho. Então, por isso nós agradecemos pela testificação da verdade que é contra você. As suas atitudes testificaram e validaram aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é a verdade. Sabe, nós não nos calaremos. A verdade não pode ser calada. Sabe por que nós não nos calaremos? Porque nós tememos aquele que tem o poder da morte e a vida em suas mãos. Olha só o que diz o texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versos 26 a 28. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Olha o verso 28 aqui. Que riqueza! Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É a esse que nós tememos, ao Deus Todo-Poderoso. Ele sim tem o poder de tirar a vida. Olha o que diz também Hebreus, no capítulo 10, 31. Olha só, Hebreus 10, 31. Horrível coisa
é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O assassino tentou calar a verdade. Não conseguiu. Ninguém vai conseguir nunca. Mas sabe que ainda para ele resta uma esperança. Sabe? O Deus que ele perseguia é o Deus que enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer e pagar o preço do pecado, inclusive do assassino. Tyler, o Deus que você odeia é o Deus que te ama e ainda te dá uma chance de arrependimento. Acredite, ainda há chance para você. Por mais que a nossa natureza pecaminosa queira outra coisa, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E se eu falei no início de repercussão negativa, eu não posso deixar de notar de uma maneira muito mais volumosa, graças a Deus por isso, a repercussão positiva ao redor do mundo por conta da morte de Charlie. Sabe, tentaram calar com a morte e a morte está gritando mais do que a vida. Eu vi na internet declarações como: a morte de Charlie foi o ponto de virada em minha vida. Declarações como essa, estão aumentando e ganhando eco e força na internet. Sabe, multidões de jovens, por causa do que aconteceu com o Charlie, estão procurando igrejas, estão buscando a verdade. E com isso eu entendo que, definitivamente, os planos do Senhor não são os nossos. Os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Sabe? Talvez Charlie Kirk alcance muito mais vidas com a sua morte do que a quantidade que ele alcançou em vida. Os planos do Senhor não são os nossos. Claro que ver tudo isso, ver uma viúva jovem com 2 filhas, é muito triste. Mas perceber o tamanho da consequência para o reino de Deus da morte desse mártir é algo fascinante. Porque no final é tudo por ele, para ele. Charlie está com o Senhor, o melhor lugar do mundo. Mas essas coisas fazem a gente pensar. Nós não podemos calar a verdade. A verdade é mais forte que tudo. E a minha pergunta diante disso tudo, diante de tudo isso que assistimos, perplexos, porque foi muito cruel, sim, a minha pergunta é: de que lado você está? De que lado você está? Só existem 2 lados. E o tempo de você escolher o lado certo se chama hoje. Então eu espero que, de alguma forma positiva, todos esses acontecimentos tenham despertado a sua mente para a urgência do tempo que nós vivemos e para você entender que ainda há chance de você escolher estar do lado certo. Só tem 2 e ficaram bem claros nesse acontecimento. Pensa nisso e que o Senhor te abençoe.